Doutor, então estamos aqui de novo em mais um podcast, né? E eu queria que tu começasse trazendo para o pessoal o que está em alta no mundo da plástica, o que que tem de novidade, o que que vocês estão mais fazendo agora. Então, Carol, tudo bem? Vamos lá, agora essa época do ano, né, mais final do ano, vem chegando o próximo do verão, a gente brinca que é a época dos retardatários, né, que se não se programaram tanto durante o ano, mas ainda querem chegar com o corpo legal aí para o verão, né. Então, o contorno corporal segue sendo a principal procura, assim, dos pacientes, né. Lipo, mama, abdômen e principalmente a lipoaspiração, com todas as tecnologias, as questões de retração de pele, né, é ainda o que o pessoal ainda mais procura, principalmente nessa época. É. E com relação à lipo, então, especificamente, o que que mais porque eu lembro que a última vez que eu tive na sala de cirurgia tinha uma tecnologia super diferente lá, né? O que que era aquilo? O que que vocês mais têm feito nessa parte? Então, tem alguns aparelhos que a gente utiliza na lipoaspiração, que eu utilizo em todas as lipoaspirações, desde uma lipoaspiração menor como uma lipoaspiração completa, tá? Que são os aparelhos assim, a lipoaspiração, ela começa com uma infiltração de um líquido, né, que a gente faz para ter menor sangramento e para ter as regiões onde a gente vai lipoaspirar. Então a gente utiliza um infiltrador elétrico. Depois disso, a gente utiliza uma tecnologia que, na minha opinião, é o que mais modifica assim, o resultado de uma cirurgia e traz segurança, que é o Safer, né, o nome comercial dele, que é um ultrassom, né? Então, esse ultrassom ele é passado antes da gente fazer a lipoaspiração propriamente dita, né? Então, ele é um aparelho que ele tem uma afinidade pela água e pela gordura, então ele preserva muito mais vasos sanguíneos, nervos, e ele sai uma gordura mais pura, né? Com menor sangramento. Então, ele tanto deixa uma lipoaspiração mais regular, de melhor qualidade, quanto ele ajuda muito na recuperação dos pacientes, né? Isso é um marco que eu percebi, assim, muito quando a gente começou a usar esse aparelho. Quem já fez uma lipoaspiração, sabe que quando tem um sangramento maior ou quando é uma lipoaspiração muito grande, a recuperação do paciente ela é um pouco mais demorada, né? Até se recuperar bem, repor todos os líquidos ali do organismo, né? E com a utilização do Safer, a gente percebe que os pacientes, eles se recuperam muito mais rápido, eles conseguem se movimentar mais, eles não têm tontura, não têm muito mal-estar depois da Olha só. cirurgia. Então, é uma tecnologia que eu não abro mão para fazer em todas as lipoaspirações, né? E além dessas tecnologias, a gente ainda tem as tecnologias de retração de pele, né? Que servem para tratar e para prevenir a flacidez. Então, eu utilizo o Argoplasma, né? Que acho que é uma tecnologia que tem um bom potencial, assim, que ela é uma das, entre as tecnologias que a gente tem disponíveis, acho que é a que dá melhor resultado, assim, para o que a gente precisa. Esse ele ajuda a pele pós-cirurgia não ficar tão flácida, assim, pra Isso. ficar mais durinha, digamos assim. Isso, esse é o aparelho que a gente passa depois da lipoaspiração. Depois que está Hum. feita a lipoaspiração, a última coisa que a gente faz é passar o argoplasma, que ele é um plasma, né? Que ele faz o subcutâneo ali, a derme, chegar numa temperatura que é a temperatura ideal para a retração de pele. Então, Hum. ele serve justamente para isso, para prevenir que o local onde foi lipoaspirado fique com flacidez e para tratar quem tem uma flacidez leve, até às vezes uma flacidez moderada. Nossa, que bacana. E deixa eu te perguntar, porque eu vejo que no mundo da estética como um todo, está numa tendência agora de as pessoas quererem uma coisa mais natural, né, tá. O mundo ele é muito cíclico, né, uma hora todo mundo quer um efeito muito exagerado, outra hora todo mundo quer um efeito mais natural, e eu vejo que tá nessa onda do natural agora. Na plástica tu também sente isso? As pessoas também estão pedindo resultados mais naturais? Com certeza. Isso, eu acho que uma das cirurgias onde a gente mais percebe isso é na cirurgia de mama, né? Uhum. Se a gente for pegar há 10, 15, 20 anos atrás, a moda era a mama grande, né? Era aquela moda das americanas, assim. Então se colocava muita prótese ali de 500, 600 ml. Nos Estados Unidos ainda a gente vê alguns programas assim que o pessoal ainda exagera muito no volume dessas próteses, né? Uhum.
E se eu for pensar aí nos últimos 2 anos, eu não me lembro de paciente que eu tenha colocado uma prótese maior do que 450, por exemplo, né. E a grande procura realmente são para mamas mais naturais, com volumes menores, geralmente na casa dos 250, 300. 350 já tem sido quase raridade das pacientes Nossa. quererem colocar. E tem acontecido também de as pessoas irem te procurar para retirar, de repente botou um volume muito grande, quer diminuir? Também tem isso, né. Tem pessoas que às vezes, porque depende muito do momento de vida de cada um, né. Às vezes a pessoa já teve filho, colocou uma prótese grande quando era mais jovem, e nesse momento não combina mais com o que ela quer. Então tem muita paciente que procura tanto para reduzir tamanho e algumas até para fazer uma cirurgia, fazer uma mastopexia para retirar a prótese. Ah, fica sem nada? Isso, Olha! que é uma cirurgia que tem crescido também um pouco a procura, né, que são as pacientes que não querem mais ter prótese, querem uma mama bem natural mesmo, então a gente chama de explante, né, quando faz a mastopexia para reposicionar a mama, mas daí sem prótese. Nossa, isso eu fiquei chocada, não sabia que alguém que usou prótese ia querer ficar sem, assim. É, também tem. Mas aí como que faz? Tem que fazer toda uma reconstrução para que fique no lugar? Como é que funciona? Sim, aí vai depender muito do tamanho da prótese que a paciente tinha e principalmente do volume de mama que ela tem, né. Uhum. Então quanto maior o volume da mama que a paciente tem, cirurgicamente, assim, tecnicamente é melhor para a gente conseguir montar uma mama, de um tamanho legal, né. Mas a gente utiliza também o enxerto de gordura, que é uma forma de ganhar um volume na mama, né. Não é a mesma coisa que uma prótese, porque ele não dá tanta projeção quanto uma prótese de mama, mas ele também a gente faz enxerto de gordura em praticamente todas as mamoplastias hoje em dia, às vezes para um detalhe, assim, do colo, né, ou enxerto realmente para ganhar volume. A maioria das pessoas acaba tendo que fazer a mastopexia, né, que é a cirurgia do levantamento da mama, né. Uhum. Então é uma cirurgia que tem umas cicatrizes um pouco maiores, mas isso tudo é bem conversado com a paciente antes. A gente mostra resultados, mostra mais ou menos aonde que a gente consegue chegar, e se a opção da paciente realmente for de retirar a prótese, é uma cirurgia que pode ser feita e tem sido cada vez mais feita. Olha só, curiosidades. E deixa eu te perguntar, tem algum procedimento que tu acha que foi mal interpretado pela internet como um todo? De repente, não sei, alguma lipo que, estava hypado pelas famosas e foi mal interpretado, o resultado não é aquele que tá todo mundo vendo. Tem alguma história dessas? Assim, ó, se a gente for pensar na questão da lipo HD, a lipo HD, ela teve um caminho, assim, que nem sempre foi uma unanimidade, né, Uhum. porque ela é uma técnica relativamente recente, assim, se a gente for falar em medicina, não faz menos de 10 anos que é feito a lipo HD da forma como ela é feita, né. Aham. E foi feito por muitas pessoas que não tinham um preparo adequado também para fazer, ou às vezes indicação em pacientes que também não eram os casos ideais. Então, volta e meia, a gente vê alguns resultados meio bizarros, É assim, né. verdade. Porque antigamente, como se fala assim, se desenhava, o músculo na gordura, né. Que isso é uma coisa totalmente ultrapassada, assim, que realmente não produz um resultado tão Mas bacana. antigamente a gente tá falando de pouco tempo, Antigamente né? pouco tempo, é. Aí você ainda vê algumas pessoas por aí que É. têm esses resultados que não são legais. Faz até pouquíssimo tempo que tinha uma famosa que eu vi grávida, e que ela tinha feito a lipo HD e ela estava grávida com barrigão e estava aparecendo os gominhos, eu achei muito esquisito aquilo. É. Isso por ter geralmente é uma técnica ruim ou um paciente que não deveria ter feito esse tipo de cirurgia, né. Hoje em dia a gente lança mão muito mais de revelar os músculos que a pessoa já tem, né. Então, assim, a lipo HD ela não é para qualquer paciente, né. Tem que ser uma pessoa que tenha uma vida regrada, que faça academia, tenha uma alimentação legal e que, na verdade, se incomode com algumas regiões de gordura localizada, né. E além disso, ao invés de desenhar a gordura, né, como se fosse músculo, o que a gente faz hoje em dia são os enxertos musculares, né. Então a gente pega a gordura
e enxerta em alguns grupos musculares para ganhar volume desses músculos. Ah, então era uma técnica que era feita diferente no início e agora mudou. Exatamente, é. Então tem algumas regiões que são completamente seguras, assim, que a gente pode enxertar. Por exemplo, falando no homem, assim, peitoral, o músculo reto abdominal, os deltoides, né? Uhum, São músculos que quando a gente ganha volume, eles dão uma impressão bem legal, assim, uhum. de uma pessoa que malha, né? Então, quando a gente faz dessa forma, não fica aquele resultado estigmatizado Uhum. e com a gordura desenhada, como era alguns casos antigamente. E esse como era feito antes, não ele não se transforma mais? Ele fica tipo, porque eu achei engraçado, a pessoa engordou por conta da gravidez, né, esticou a barriga, o abdômen, e mesmo assim ficou com aquele desenho. Como que ficou assim? É, aí depende porque tem muitas vezes que fica alguma sequela, né, com fibrose, com regiões, Hum. que são mais difíceis de trabalhar. Mas aí tem que avaliar cada caso, né, a maioria, com o uso das tecnologias que a gente tem também, geralmente a gente consegue melhorar um resultado que o paciente não esteja gostando, que não Uhum. esteja legal. Ah, legal. E eu agora fazendo a pesquisa, eu estava até comentando contigo agora há pouco, fazendo a pesquisa para o nosso roteiro, como eu vi em canais brasileiros de cirurgia plástica, muita gente de outros países comentando, né, interessados e curiosos. Por que tu considera que a cirurgia brasileira, principalmente a cirurgia plástica brasileira, se destaca tanto no mundo, assim? Na verdade, a cirurgia plástica brasileira, ela segue sendo uma das mais famosas do mundo ainda, né. Isso. O Brasil é um país que tem, muita fama e realmente tem serviços e profissionais de muita qualidade na área da cirurgia plástica, né. Até saiu uma pesquisa recente, agora das sociedades de cirurgia plástica, que o Brasil foi o país líder em número de cirurgias plásticas, né, No mundo todo, olha só. superando até os Estados Unidos, que geralmente era o país que era líder, né. E então tem essa questão da fama, principalmente pelo Dr. Ivo Pitangui, que ainda é considerado o mestre da cirurgia plástica por todos, assim, reconhecido mundialmente. E a gente tem muitos nomes aqui no Brasil também que têm muito sucesso internacional. Que legal, eu fiquei bem impressionada com os gringos ali nos comentários. Assim mesmo. E deixa eu te perguntar, como que tu lida no consultório com aquela paciente que chega com a foto da celebridade, cheia de filtro, cheia de Photoshop, e diz: "Doutor, quero ficar assim". Isso é uma coisa que às vezes a gente acha que não, mas tem muita paciente que Acontece bastante? acontece bastante. O grande problema é quando a paciente tem uma ideia muito irreal do que pode ser feito no caso dela, né. Então, às vezes, ela viu uma amiga que fez a mesma cirurgia, né, a mesma cirurgia, talvez o nome da cirurgia, mas, dependendo cada biotipo, o corpo de cada um, vão ser procedimentos diferentes, né. Uhum. Então, assim, eu acho que o mais importante nesses casos é se tratar com sinceridade e o jogo aberto, quem já consultou comigo sabe, eu sou muito franco, principalmente na primeira consulta, né. Se eu vejo que o paciente tem uma expectativa muito irreal, é algo que a gente com certeza não vai conseguir chegar, num resultado legal com a cirurgia, eu falo desde o primeiro dia: "Olha, eu acho que isso que tu tá querendo, a gente pelo menos eu não vou conseguir fazer", né. Até tem um ditado, assim, que se fala muito que o cirurgião, ele geralmente demora 1 mês para aprender a fazer uma cirurgia, demora 1 ano para aprender a indicar bem uma cirurgia, só que demora 10 anos para aprender a recusar fazer uma cirurgia, né. Porque no início tu quer operar todo mundo, É verdade. mas depois com a experiência, com o tempo, assim, tu vai conseguindo selecionar melhor, os casos, E e eu acho que a maneira melhor é sendo muito franco com o paciente. e tu já consegue ter essa visão de tipo, esse é o resultado que tu quer, mas não é o resultado que a gente vai chegar é esse. Já olhando pra pessoa assim. Geralmente sim, né. Isso, tem muito a questão de que os pacientes perguntam também se dá para operar acima do peso, né. Uhum. Então assim, claro, existe um limite de segurança, né, de tudo mais, assim, que a gente pode indicar uma cirurgia, né, mas não é proibido se operar uma paciente que esteja um pouco acima do peso, né. Mas ela tem que ter a consciência de que ela não vai ficar igual aquela amiga que operou
estando no seu peso ideal, né, nas condições perfeitas. Uhum. Então, assim, ela pode melhorar muito a qualidade de vida, ela pode melhorar muito até a sua estética, mas talvez não seja o momento ideal para ela fazer a cirurgia, né? Então, Entendi. isso tudo tem que ser muito bem conversado antes, né? E aí a gente sempre mostra alguma coisa de fotos, né, que não são exatamente como vai ficar a paciente, mas já dão uma ideia da onde que a gente consegue chegar, né? Até aproveitar esse gancho que tu falou agora, eu vejo muita gente na internet também comentando assim: "Ah, mas por que que ninguém fala preço? Por que que ninguém fica falando já o valor pra gente entender, pra saber se pode fazer ou não?", enfim. E aí eu vi alguns doutores falando: "Olha, mas não tem como eu te dizer um valor sem consultar, né". É. Por que isso? Porque precisa ter uma consulta antes. Exatamente, assim, a cirurgia plástica ela é medicina, né, então assim, não é uma coisa que tu vai lá no supermercado, vou comprar uma lipo, e é esse preço e paguei, não, infelizmente ou felizmente não é assim que funciona, né. Uhum. Tu tem que avaliar todas as variáveis do paciente, que nem eu disse, uma mesma cirurgia, né, a lipoaspiração, ela vai ser de uma forma em uma paciente e pode ser totalmente diferente na outra paciente, né. O uso das tecnologias também as tecnologias a gente fala muito, mas, são aparelhos que têm um custo, né, são caros. A experiência em utilizar esses aparelhos também requer Treinamento. treinamento, Uhum. aprendizado, né. E por exemplo, hoje a gente tem mais de 1 milhão investido só em aparelhos de lipoaspiração. Então, às vezes a pessoa não tem Não tem essa noção, né. noção disso, né, e isso tudo tem um custo, né. Então a qualidade da cirurgia e a segurança, ela vem atrelada a um custo, né. Exatamente. Então sempre consulte antes de perguntar preço. Com certeza. É a mesma coisa que tu vai comprar um carro, É. né, vai depender se o teu carro é elétrico, se ele é a combustível, se ele tem vidro elétrico, se ele tem direção de ar, ele pode variar de 100 a 200 mil, né, então São muitas variáveis, né. exatamente, não tem às vezes pedem: "Ah, mas me dá uma média". É uma média meio absurda, porque pode variar muito realmente uma mesma cirurgia para É, pacientes diferentes. exatamente. E não tem como o doutor pegar uma bolinha de cristal e dizer: "Pra ti vai dar certo isso aqui". É, Não, tem que fazer uma consulta, tem que entender aham, todas as variáveis daquela pessoa, né. exato. E deixa eu te perguntar, qual que é o principal erro que tu vê as pessoas cometendo pós-cirurgias? Hã, eu acho que assim, no pós-cirúrgico, às vezes é a paciente ou querer acelerar muito o processo de recuperação, né, ou o pior erro é não seguir as orientações que são passadas para que o processo de recuperação seja o melhor possível, né. Isso vai desde o do tempo de repouso, do uso correto da malha, do sutiã pós-operatório, da realização do acompanhamento pós-operatório, com uma fisioterapeuta que seja especializada em cirurgia plástica, né, as drenagens, tudo mais. Tudo isso tem que se ter um planejamento para que seja feita da melhor maneira possível, né. Às vezes um paciente que em 30 dias iria estar bem, mas se ele tivesse se cuidado nos primeiros 10, 15 dias, né, às vezes ele quer atropelar as coisas, quer já na primeira semana tá fazendo de tudo e tal, e aí a recuperação se arrasta ali por 2, 3 meses, no final acaba ficando pior do que se tivesse seguido as orientações todas, como foi falado, né. Mas isso é muito individual de cada pessoa, né. Tu tem muitas pacientes que burlam o pós-operatório. Tem algumas que a gente desconfia, né, mas assim, elas geralmente não falam, mas quando tu vê que acontece alguma coisinha assim, às vezes, um inchaço a mais por uma época de pós-operatório que não seria o normal, ou às vezes, acabou fazendo o acompanhamento pós-operatório com alguma profissional que não estava acostumada a fazer pós-operatório de cirurgia plástica, né. Então tu vê, às vezes uma paciente faz um pouco mais de fibrose, né, Hum. então acaba sendo um caminho um pouco Sofrido. mais sofrido, que poderia ser melhor. Uhum. E qual que é a importância agora falando um pouco mais de pós-operatório mesmo, né. Eu vejo que o resultado ele tá muito atrelado também com o cuidado da pessoa depois, né. "Ah, vou continuar com uma alimentação legal". O que que tu considera que é, assim,
Resultado top, master, o que que a pessoa precisa fazer depois da cirurgia? Alimentação, treino, o que que envolve, né? É. Eu acho que assim, se a gente for falar de cirurgia de contorno corporal, ali, lipo, abdômen, aí com certeza a qualidade de vida ali, né? Um regramento na alimentação, atividade física e tudo mais é essencial, né? Porque não adianta tu jogar toda a expectativa no procedimento e aí se largar, comer de qualquer jeito, não fazer mais exercício, porque o resultado não vai ficar da forma como a gente esperava, né? Uhum. E para todo paciente que vai fazer uma cirurgia, eu sempre falo, tu tem que te programar, porque às vezes as pessoas perguntam, quando é melhor fazer no inverno, é melhor fazer no verão? Eu falo, o melhor é fazer quando tu tem 15 dias que tu pode te dedicar ao teu pós-operatório, pelo menos os primeiros 15 dias, né? Independente de qualquer cirurgia que tu for fazer, tá? Uhum. Tem gente que só tem esse tempo no verão, tem gente que só tem esse tempo no inverno, aí varia do planejamento de cada pessoa, né? Mas acho que esse planejamento é essencial para tu não atropelar etapas do pós-operatório ali, o repouso, o cuidado na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, eu acho que é muito importante para o resultado de uma cirurgia. Uhum. E quanto tempo depois de uma lipo HD ou de uma lipo normal, a pessoa pode voltar para academia, para a vida normal? Então, quando a gente fala só de lipo, tá? A lipoaspiração, ela tem menos cortes, né? Então, ela é uma cirurgia que o retorno às atividades diárias, ela pode ser antecipado, tá? Uhum. Diferente de uma abdominoplastia ou de uma cirurgia da mama, que tem mais cortes, assim, né? Então, quando a pessoa faz só uma lipoaspiração, em geral, a pessoa com 1 semana já está voltando às atividades de trabalho, assim, principalmente quem não faz muito esforço, quem trabalha mais em escritório, coisas assim, né? Consegue dirigir já na primeira semana, tá? Nossa. Se a pessoa está se sentindo bem, não tem restrição de movimentos para paciente fazer, né? Uhum. Agora, exercício físico, a gente começa a liberar por volta ali dos 15 dias. Então, É rápido assim? mais caminhada em ritmo de exercício, alguma coisa de musculação, que aí vai depender das regiões que a gente fez a lipoaspiração também. Uhum. Mas quando é só lipoaspiração, esse retorno geralmente é mais rápido do que com outras cirurgias maiores, assim. E lipo HD quanto tempo mais ou menos? A lipoaspiração é a mesma coisa, tá? Da Hum. mesma forma. Só tem que se programar para fazer o acompanhamento, as drenagens, né? Uhum. Utilizar a malha da forma correta. Numa lipoaspiração, por exemplo, do abdômen, costas, tem que usar a malha diariamente, no mínimo por 30 dias, né? Então, isso também é uma coisa importante. Depois a gente começa a fazer a retirada da malha, então o retorno para as atividades ele é precoce, mas o resultado da cirurgia que pode demorar um Mais pouco tempo. mais, né? Porque aí vai variar do edema de cada pessoa, tudo mais. Às vezes vai ter gente que vai desinchar 100% assim depois de 5, 6 meses, né? Então, Nossa. tem gente que com 2 meses já tá um resultado bem legal, já tá praticamente 100%. Então, o resultado ele demora um pouquinho mais do que o retorno às atividades, né? São coisas diferentes. E é engraçado porque o corpo humano não é uma ciência exata, né, então cada corpo reage de uma maneira, né. Exatamente. É aquele negócio, uma mesma cirurgia feita pelo mesmo profissional em 2 pacientes diferentes podem ter evoluções diferentes, porque a gente não consegue controlar 100% das variáveis, né, depende muito do corpo de cada um. E que conselho, o que que tu diria para quem tem aquele pavor do pós-operatório, aquele medo de porque eu comecei a ver vídeos na internet agora pra gente fazer os roteiros, Uhum. era gente dizendo: "Meu Deus, eu fiquei muito mal no pós-operatório, eu não conseguia me mexer, por que que eu fui fazer isso?" Sim. Eu acho que uma coisa importante é, às vezes, tu conversar com algum paciente que já tenha passado pela experiência da cirurgia que tu pretende fazer, né? Uhum. E se for com o mesmo cirurgião que tu pretende fazer, melhor ainda, né? Isso a gente vê muito em paciente que faz abdômen, ou que fez lipoabdômen há muito tempo atrás. Hã, elas vêm com pavor de que vai doer muito, e eu sempre falo: "Não, as pacientes de abdominoplastia, elas se queixam mais de dor nas costas pela posição que tem que ficar ali na primeira semana, do que de dor propriamente na cirurgia". E assim, 99% dos pacientes que operam, quando estão ali na segunda, terceira semana, elas falam: "Foi muito melhor do que eu
achei que seria o pós-operatório. Realmente tem o incômodo das costas, tem algumas coisas que realmente incomodam, mas não tanto quanto achou que O iria ser. pavor é maior do que a realidade. Aham. Sofre por antecipação. É isso aí. E até uma outra coisa também que eu vi muito pessoal comentando assim: "Ai, e eu tenho muito pavor da cirurgia, da anestesia, tenho muito medo, posso tomar um calmante antes?" Não, isso é uma coisa importante. Antes da cirurgia, tem as consultas com o cirurgião e tem a consulta com o anestesista também, onde ele passa Uhum. todas as orientações quanto às medicações que o paciente usa, no dia a dia e sobre o que é importante não utilizar, jejum, essas coisas todas, né. Então, na semana anterior à cirurgia, o ideal é não utilizar nenhuma medicação que pelo menos sem comunicar o médico, porque às vezes um remédio que a gente acha que não tem problema nenhum, ele pode aumentar o risco de sangramento, ele pode ter, alguma interferência na cirurgia, né. E até os fitoterápicos, né, tem algumas que a pessoa acha que está tomando uma medicação natural, mas tem muita medicação natural que interfere também pra qualquer cirurgia, não só para cirurgia plástica, né, Uhum. para qualquer procedimento ali. Mas aí a pessoa recebe todas as dicas antes. Recebe as orientações antes, né, mas a pessoa também sempre tem que ficar, ligada e informar qualquer coisa que possa ter antes da cirurgia também. Uhum. E o que que tu considera, doutor, o procedimento mais difícil tecnicamente para ser feito? Mais difícil, então, na cirurgia plástica a gente tem alguns procedimentos que são tecnicamente difíceis, assim. Tem uma cirurgia que eu gosto bastante, mas que eu considero uma cirurgia difícil, que é a rinoplastia. Ah, é? Rinoplastia é uma cirurgia que é uma cirurgia complexa, assim, por mais que às vezes o paciente queira mudar um detalhezinho do nariz, quero fazer só isso, mas para se fazer isso, tem que se ter um cuidado muito grande, uma técnica muito apurada, assim, né. Porque quando se tem alguma complicação da rinoplastia, as complicações de rinoplastia são complicações mais difíceis de serem, tratadas, assim, né. Hum. Tanto que a gente vê, às vezes, pacientes que têm recursos, que podem operar com os melhores cirurgiões, e tu olha o nariz da pessoa, tu sabe que foi operado e que tem alguma coisa que não tá legal, né. Então, a rinoplastia é uma cirurgia que quando a pessoa já mexeu muitas vezes, vai se tornando uma cirurgia cada vez mais complexa, assim. Hum. Então, é uma cirurgia que eu tenho respeito por todas as cirurgias, mas a rinoplastia é um pouco mais, É. né. E ela é feita em conjunto com o otorrino ou não precisa? Depende do caso. Geralmente, quando tem alguma queixa funcional, Hum. uma coisa de respiratória, né, alguma coisa assim, daí a gente sempre faz com o otorrino junto, né. Ah, tá. Se for uma situação puramente estética, né, que não tenha nenhuma repercussão funcional, aí dá pra se fazer só com o cirurgião plástico. Mas quando tem algo que vai impactar na parte funcional, aí eu prefiro fazer com o otorrino junto. Ah, legal. E como tu gostaria que as pessoas enxergassem o teu trabalho, assim? Qual que é a palavra que define o teu trabalho, digamos assim? O que que tu go qual que é o principal fator do teu trabalho, assim, que tu Então, acho que o primeiro de tudo, eu acho que segurança seria uma palavra importante, assim, que legal. eu acho que o que eu gostaria que os pacientes olhassem e falassem: "Não, eu tenho tranquilidade de fazer o procedimento com esse cirurgião, porque eu sei que vai estar dentro dos padrões que a gente preconiza", e os nossos pacientes são sempre pacientes jovens, né, são pacientes jovens e a grande maioria, principalmente, são mulheres que têm filhos e que têm filhos pequenos. Então, o maior medo de toda mãe é ter algum problema e não poder dar assistência para o seu filho, né. É verdade. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim. Eu acho que a primeira, coisa que eu sempre penso é de devolver o paciente pra família, claro, da melhor forma possível, né, mas, com certeza com muita segurança. Nossa, ótimo. E o que que tu considera ser o verdadeiro propósito da cirurgia plástica? Acho que o verdadeiro propósito da cirurgia plástica é melhorar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, sabe. Então, tem sempre aquela discussão que muita gente considera alguns procedimentos, supérfluos ou que não valem a pena e tal, mas só a pessoa que tem aquele desconforto, que tem, aquele
que ele considera ser um problema, sabe o quanto é gratificante tu conseguir modificar isso, né? Tu conseguir realmente melhorar a qualidade de vida e a autoestima da pessoa. Eu acho que a cirurgia plástica se encaixa exatamente nisso, né? Nessa melhora da qualidade de vida e da autoestima do paciente. Ninguém procura se submeter a uma cirurgia, alguma coisa, por capricho. Até pode ser que tenha algumas pessoas Alguns. que são assim, mas a maioria das pessoas, elas estão procurando uma melhora na sua condição, tanto física quanto mental, assim. É isso aí. Porque a gente não consegue medir o quanto impacta a autoestima na qualidade de vida, né? Isso é uma coisa muito pessoal, né? É. Uma coisa muito... Mas conversando com as pacientes, a gente vê que faz muita diferença na vida de muita gente, assim.